verbo, sermo, santa palavra. Invoquemos a de Santana Dionísio, onde quer que ele esteja, e de Leonardo Coimbra, que as suas bênçãos deixam sobre nós, no corpo místico da tradição espiritual portuguesa, aqui representado na pintura de Leonardo por Eduardo Malta, que foi de Santana Dionísio, neste momento não sabemos onde se encontra, e uma do Arcanjo de Portugal, tal como era adorado, ou venerado, ou reverenciado, ou invocado, ou orado em Bucelas. Julgo que ainda existe a imagem. Vamos avançar para o 6º capítulo desta importante obra, intitulada Leonardo Coimbra, Pensamento e Drama, editado por Santana Dionísio em 1983 e que tem grande sabedoria, propícia a fazer bem às nossas forças anímicas, por vezes algo desanimadas ou enfraquecidas por tanta notícia de conflitos no mundo ou de desilusões pessoais. Capítulo 6 tem como título Pensamento eloquente, inspirado e célere. E possa esta energia tão abundante em Leonardo fecundar a nossa mente e alma. Diz-nos Santana: o pensar pode ser célere ou moroso, lento, isto é, elíptico ou explícito. Leonardo Coimbra usou quase sempre o primeiro, por temperamento e quem sabe se por fatalidade, entre parênteses, pois tudo se passou como se o filósofo, tão profundamente dotado de sentidos premonitórios, tivesse a visão antecipada de que não havia tempo a perder, fecha parênteses, e anotamos, pois morreria cedo, com cerca de 49, 50 anos. Não pôde nem quis exprimir-se de modo pachorrento. Tudo o que saiu das suas mãos tem a marca clara de coisa inadiável e rápida. Algumas das suas obras foram escritas em poucos dias. Tal é o caso do diálogo do amor e da morte. Outras consumiram-lhe breves semanas, o máximo 2 meses, que era estritamente o tempo disponível que o ofício docente, de ser professor, lhe concedia no final de cada ano letivo. Tal é o caso do criacionismo, da luta pela imortalidade, a Rússia de hoje e o homem de sempre, este o seu último livro. As pessoas que o conheceram intimamente sabem bem que isto era assim mesmo. O filósofo refugiava-se em fins de julho na sua aldeia natal e aí, de fronte da montanha brônzea e distante do Marão, no aparente remanso das férias grandes, trabalhava como nunca em sessões maciças de meditação e tácita exaltação eloquente, passeando e fumando, algo que terá falhado nele, sentando-se e cobrindo com o seu cursivo corredio papéis sobre papéis, pronto logo, sem demais de mão a seguirem para a tipografia. Entre nota de rodapé, nos melhores tempos, e quase sempre seria a oficina do seu discreto e dedicadíssimo admirador e amigo, o velho Costa Carregal, verídico paradigma nos princípios deste século,
de mestre tipógrafo portuense. Um homem que trabalhou ainda com Joaquim Araújo, Manuel Laranjeira e deixou testemunhos sobre a terra de Quental valiosos. Mestre Costa Carregal, aqui saudemos. Voltemos. O escrever bem, no sentido de escrever castigado ou apurado, jamais o preocupou. O pensador escrevia como falava, exatamente como o seu vizinho poeta Pascoais. Daí o esteio de sabor, a palavra viva, de monólogo em voz alta, dos seus livros espontâneos e rebeldes, como certos regastos serranos, e por isso 1000 vezes mais sugestivo que as obras monocórdicas feitas à luz da velha candeia aristotélica, propiciadora da sistematização e da ordem. Aqui Santana afirma Leonardo, na linha mais inspirada e intuitiva dos pitagóricos e dos platónicos, e não tanto na racional e discursiva que culminou na escolástica medieval completamente abstrata e fora da realidade, com um mero valor formal, mas que dominou a filosofia durante muitos séculos e que o próprio Leonardo Coimbra ataca, ainda que, conhecendo-a bem, a explique também, pois certamente alguma aprendizagem sobre a arte do raciocínio e dos silogismos é sempre útil. No primeiro contacto, toda a obra de Leonardo Coimbra impressiona e assusta. Mas felizes aqueles que tiverem a coragem de superar esse instante, porque lhes estarão reservadas inefáveis alegrias espirituais. Não há livro algum do filósofo que não ofereça irreveladas verdades à terceira, à quarta e à 10ª leitura. Esta é uma visão entusiasta e já bastante difícil para os nossos dias, de haver pessoas que conseguem ler um livro, ou um livro de Leonardo, numa terceira, numa quarta e numa 10ª leitura. Mas, inegavelmente, que alguns valem uma ou duas leituras, pelo menos, no caso da alegria, o amor e a graça, a adoração enquanto poesia amorosa e da natureza algo adolescente, e talvez o da imortalidade e da morte. Mas todos nós deveríamos certamente escolher da nossa biblioteca mais ou menos vasta alguns livros que digamos para connosco próprios. Eis um daqueles que eu gostaria de aprofundar e levar comigo no meu coração e, portanto, com persistência, relê-lo e aprofundar os níveis a que podemos chegar quando os lemos mais concentrada e sensivelmente. No primeiro contacto, toda a obra do Leonardo Coimbra, isto já foi dito, muitos leitores, é certo, vítimas do banalíssimo preconceito moderno de que bom livro é o livro acessível, só estimam as obras cujo conteúdo se esgota de um trago. Para esses, é evidente que Leonardo Coimbra será sempre visto com olhos receosos ou irónicos. A sua obra de pensamento, como todas as obras fulgurantes e eruptivas, obriga muita gente a ficar à distância, mesmo depois do vulcão extinto. Entretanto, alguns se irão aproximando e percebendo melhor a grandeza da montanha arrebatada. Queremos dizer, 2 pontos, a 20 anos do desaparecimento
pensador sente-se com uma premente imperativo e urgência de rever o que ele viu ou sugeriu. Nota: nos melhores tempos e quase sempre. Não, aqui a nota é a que eu digo rever o que ele viu ou que sugeriu. Estou a ler com pouca luz e por vezes serei induzido em leves erros. A rever o que ele viu ou sugeriu. E esta capacidade de nós, na nossa leitura, conseguirmos ver o que é que o outro está a ver, o que é que o outro tem no seu espaço anímico, na sua capacidade de visão nos mundos espirituais, e estarmos a fazer isto simultaneamente na leitura é raríssimo ser realizado. E lembro isto porque é de facto algo que eu próprio também raramente faço, mas que ainda recentemente, ao estar a traduzir e a ler através do alemão e do inglês para português uma obra de Boinra, da minha oficina de pintura, onde ele afirma bem como cada obra é parte integrante e está dentro do ser espiritual de quem a transmite. Aí, pois, uma pequena lembrança para alguns dos tais livros, que nós possamos mesmo dizer: ora, aqui está que algumas frases deveriam ser aprendidas e sabidas de cor. De cor, em latim, coratio, coração, que é centro de forças da alma espiritual, qual o nosso grau, ou mesmo o nosso grau espiritual. Sabemos, pois, de quando em quando, derramar ou invocar sobre o grau do nosso coração algumas frases, algumas orações, alguns hinos, alguns mantras, alguns poemas que sintamos que valem a pena destilarem-se no nosso interior, tornarem-se com as nossas infinitas forças anímicas e prepararem-nos assim para no além. Tal como no livro dos mortos do Antigo Egito, as pessoas levavam algumas orações ao peito, escritas em pequenos papéis ou gravadas, esculpidas, pintadas, assim simbolizando que essa pessoa ou sabia e rezara isso, ou pedia a sacerdotes, familiares e amigos que fizessem essas orações e que assim algumas energias mais espirituais enviassem para a alma desse ser que, liberto do corpo físico, muitas vezes não tem a capacidade de estar substancialmente autoconsciente nos mundos espirituais. Eis aqui um trabalho que nós, a qualquer momento, poderemos fazer por pessoas amigas ou familiares já desaparecidos na Terra há algum tempo e que certamente ganharão com estes raios de sabedoria e de amor que nós desferimos intencionalmente, colateralmente, mas também certeiramente com amor para alguns deles, seja visualizando-os, seja mesmo nomeando-os e endereçando-os as orações, tal como nós agora fizemos de início e estamos a fazer para Leonardo de Coimbra, para Antero de Quental, para Santana Dionísio, para Fernando Pessoa e para familiares e amigos nossos que os apreciaram bastante, tal Joaquim de Araújo, ou
outros que entraram neste corpo místico da tradição espiritual portuguesa através de alguns dos seus mais importantes céus, aqui Leonardo Coimbra. Voltemos a Santana. Reconhece ser tempo de superar tanto espírito polémico como o princípio do amor, como o princípio do menor esforço, e ver ou tentar ver com isenção e esforçado estudo o que há de relevante nessa obra. Para isso é preciso, antes de tudo, tê-la à mão e conhecê-la por dentro, pondo de lado as regras, as vagas ideias feitas com que indolentemente se pretende fingir conhecê-lo, ou que se vão tornando aquelas obras que, ainda que valiosas e que nós tenhamos lido com aproveitamento, depois, com o decorrer do tempo, acabam por se dissolver nos substratos e névoas da memória anímica como meras influências, colorações, pequenas impressões que de facto não chegam para trazer ao de cima a riqueza espiritual que nelas está contido. Voltemos a Santana. José Santana Dionísio, muita luz e amor nele. Um homem de natureza expansiva e ao mesmo tempo concentrada, que de princípio a fim viveu nesta terra materna para o que um filósofo antigo designava discretamente pela expressão "o que mais importa". Eis a melhor definição, talvez, que poderemos dar do veemente autor do Criacionismo, sua primeira obra. O que mais importa era uma expressão que Santana Dionísio empregava e que me dirigiu a mim para me deixar de trabalhinhos e me dedicar ao que mais importa, seja ao autoconhecimento mais profundo, seja uma obra forte, impressiva, profunda. Certamente difícil numa pessoa como eu, dedicada e sentindo com amor e interesse e conhecendo de algum modo já múltiplas tradições por onde viajei, peregrinei, dialoguei e meditei e assimilei, desde a indiana sobretudo, à cristã, mas também a iraniana, a japonesa, ou mesmo a islâmica e até um pouco da judaica, para além da russa e da italiana, do renascentismo, de Pico della Mirandola, Basilio Ficino, Poliziano e tantos outros grandes seres que, a par de Erasmo, de Lefebvre, de Etaples e de outros sábios do humanismo, brilharam nesse maravilhoso final do século XV e começo do XVI, antes de vir a Reforma e a Contra-Reforma, dois movimentos que já na altura destruíram bastante do espírito que estava-se a naturalmente transformar e a evoluir em sentidos sábios e harmoniosos e que entrou pelo conflito, pela luta, em grandes formas repressivas, e basta ver como os próprios reformistas ou protestantes queimaram vivo um homem como Miguel Serveto, um sábio espanhol da Catalunha.
Voltemos a Santana, retomando o facho luminoso de Amorim, Viana, Tero e Bruno, seu pai Bruno. Leonardo de Coimbra foi uma alma alada e audaz, uma inteligência interrogativa e fermento, um espírito de extraordinária curiosidade e, ao mesmo tempo, olhos fitos na imensidade e, ao mesmo tempo, atentos ao que se passa na Terra. De verbo pronto e simpatia imediata, alegre e sério, com aparências de homem sarcástico, mas no íntimo rico de lenheza, de pureza simples e de bondade, ávido de convívio fraterno e sequioso de conhecimento absoluto. Entre parênteses, nota de rodapé, uma das suas obras mestras, a alegria, a dor e a graça, abre precisamente com essa asserção: as almas verídicas nutrem-se de um único alimento, o absoluto. É evidente que é uma frase exagerada, sobretudo no século XXI, em que o absoluto que provinha da natureza e do ritmo mais calmo se esfumou e se estilhaçou pela profusão de informação e contra-informação, para além do excesso de autores de menos valor ou de políticos e governantes completamente ineptos e escravos de orientações que pretendem exatamente acabar com a religiosidade, com a convivialidade e com essa sede de comunhão com o absoluto, tipificada, por exemplo, em Bill Gates, quando pretendia que iria desaparecer a possibilidade das religiões poderem ter grandes momentos de convívio e de encontro, ou outros que lutam para, num globalismo antiético, anti-pureza sexual, anti-discernimento, fomentam todo tipo de globalizações destruidoras do ser humano, destruidoras da agricultura biológica e dos ciclos naturais da natureza, ou destruidoras da família e da integridade sexual das pessoas. Voltemos aqui a este livro com Santana Dionísio. Leonardo, permanentemente dominado pelo sentimento que a vida é um mistério e de que o ato de pensar, entre traços, como ele mesmo disse, num dos momentos culminantes da sua existência de filósofo, é a mais eficaz e séria forma de prestar atenção a esse mistério. Aqui acrescentaríamos o ato de pensar e de meditar ou mesmo contemplar. Lux amor em nós, que a nossa alma esteja aberta e que seja um oceano ondulante, recebendo este sermão, este juramento de sequioso do absoluto que Leonardo e que Santana Dionísio, através de mim, proferem. Na realidade, Leonardo Coimbra é o mais amplo e o mais consequente dos nossos pensadores metafísicos. As suas intuições fundamentais mantêm-se de princípio ao fim com impressionante constância. De livro para livro, de obra para obra, não há mutações. A evolução do seu pensamento é um dos exemplos mais típicos do que se poderá apontar de fidelidade à raiz. Aqui poderíamos ter dito
realçado como não tem sido prestada atenção ou tem sido prestada de uma forma por vezes demasiado paroquiana ao valor impar do Leonardo de Coimbra, que aliás o próprio Fernando Pessoa, que depois foi erigido em mestre do pensar ou do ler, que é quase o mesmo em Portugal, pelo Sul, pelo apoio à escola modernista e, por vezes, surrealista, que se desenvolveu em contraste com a linha mais profunda e tradicional da Renascença portuguesa e da sua revista Nova Águia, onde brilharam mestres como Jaime Cortesão, Leonardo de Coimbra, Teixeira de Pascoais e outros, como o próprio Sampaio Bruno, ou Manuel Laranjeira, ou Santana Dionísio, ou mesmo Agostinho da Silva e o próprio Fernando Pessoa. Voltar a reler de tempos a tempos Leonardo de Coimbra é importante. Quem souber ler e entender o sentido essencial do seu primeiro livro, O Criacionismo, terá a chave da compreensão de todos os livros ulteriores. Uma das ideias nucleares do seu pensamento profundamente religioso é a de que, abre aspas, toda a existência é social, fecha aspas. Esta intuição da solidariedade cósmica é uma das constantes mais definidoras do filósofo. Aos seus olhos, todo o universo é uma incessante e gratuita troca de interações, de simpatia e de telepatia. E aqui vemos como Antero de Cantal foi também pioneiro ao admitir isto, ao querer estudar um pouco e como não conseguiu, infelizmente, encontrar os seus parceiros desse aprofundamento, ainda que algo disso sobreviva até mesmo num ou dois dos sonetos, tal aquele com os mortos. Aos seus olhos, tudo no universo é uma incessante e gratuita troca de interações, de simpatia e de telepatia. Aqui o gratuita há que ter cuidado, pois que é preciso haver amor, é preciso haver aspiração, sensibilidade, afinidade, para que tal circulação e até pequenas iluminações ou sincronias se realizem. O Sol telepatiza todos os corpos do seu sistema. A Terra telepatiza todos os seres que fazem parte do seu corpo. No espaço e no tempo, todos os fenómenos seriam levitadas e gratuitas expressões de uma tendência concordante. A experiência inefável dessa visão solidária do mundo chamava Leonardo de Coimbra sentimento da presença ou estado da graça. Aqui temos que agradecer muito a Santana Dionísio ter preservado esta frase-chave, este mantra, este conceito já apto a funcionar como um mantra actuante sobre os mundos espirituais e que é o sentimento de presença. Há aqui uma nota de rodapé, ainda que a seguir ao sentimento de presença, ao estado de graça, hajam os dois pontos e uma citação de Leonardo. Vamos ler antes da nota de rodapé. Estar em graça é ir devagar na solidão, a conversar com o invisível, a encher de humanas palavras amorosas todo o espaço sem voz. Uma bela frase, muito verdadeira, até no seu sentido literal, mas que num sentido
mais profundo não é tão verdadeira, pois nós podemos captar outras vozes, por vezes até audíveis, mas basicamente inaudíveis, ou pensamentos que vêm dos mundos espirituais, seja dos arquétipos da sabedoria cósmica, seja de seres ou entidades a quem estamos ligados. E, finalmente, o espaço sem voz, que tem também essa voz silenciosa, essa presença do som e da vibração divina, na Índia tão trabalhada e desenvolvida como Shabda, como Nada, como Anahata, o som do coração, o som inaudível, mas audível, e que pode ser mesmo música, e que os praticantes de meditação, com uma ou outra técnica, tentam sintonizar, cerrando até os ouvidos e repetindo o mantra Om, ou outros. E vamos então entrar na nota de rodapé, à volta do sentimento de presença, algo importantíssimo. Sentimento de presença que, no seu nível mais elevado, poderemos dizer que é até da presença do Espírito em nós, ou da divindade em nós. Mas ouçamos o que Santana Dionísio, já bastante próximo destas realizações, mas não com tanta, escreveu em 1983. A ideia de presença, entre aspas, tão rica de obscuridade e de metafísico sentido no círculo filosófico e messiânico da Renascença portuguesa, passou mais tarde para o conhecido grupo literário de Coimbra. De facto, criou-se a revista Presença, dirigida por Braguinho da Fonseca, Gaspar Simões e José Régio, e onde o próprio Fernando Pessoa colaborou, publicando até o seu famoso poema A Iniciação, um dos seus últimos números. Mas aí, nessa revista literária de Coimbra, a ideia passou a ser um mero flatus, um mero sopro da voz, flatus voci. Em vez do seu obscuro valor semântico peculiar do verbo escuro, obra de Teixeira de Pascoais, ou do verbo eloquente e religioso de Leonardo de Coimbra, passou a ter apenas sentido vertebral, sem conteúdo. E até mesmo, poder-se dizer, adquiriu um penoso sabor anátema separativo, como se depreende do romance de José Régio, Jogo da Cabra Cévega, uma das obras mais típicas do aludido grupo. Dir-se aqui de avatar sideral, avatar, palavra sânscrita que significa descida da divindade, ou de parte da divindade, e considerando-se alguns mestres como avatares ou semi-avatares da divindade de Krishna, nomeadamente o último grande mestre, com quem eu tive e tenho alguma relação, já que fui iniciado na sua ordem e vivi 6 meses no seio dos seus institutos. Ramakrishna Paramahansa, um dos grandes últimos mestres da Índia, com uma capacidade de unificação da sua alma com os níveis religiosos e com os níveis universais muito, muito grande. Uma capacidade de ultrapassar a mente dualista e dispersa e torná-la uma com o sagrado, com o divino. Diz-nos então Santana Dionísio, criticando talvez forte demais, pois na presença também há alguns artigos
com esta presença espiritual, ou religiosa, ou obscura, como quer. Santana, Dionísio em Pascoais e Coimbra, não a limitando ao existencialismo dialogante, cristão ou ateu, que foi desenvolvido na presença. Uma das obras mais típicas do dito grupo dir-se-ia que de avatar sideral, a palavra presença, passou a ter o poder fatídico e terreno dos dentes de cadmo, ou seja, de semearem a discórdia e os conflitos. Portanto, fiquemos mais nessa leitura de Leonardo estar em graça, a ir devagar, aqui parafraseando, a ir lentamente, a ir conscientemente, tentando estarmos sempre ordenando o caos da informação que nos rodeia na nossa solidão e ligação vertical, conversando, dialogando, abrindo-nos ao invisível, ao espiritual, encher de vibrações que podem ser humanas palavras ou apenas energias interiores, amorosas, sim, todo o espaço que nos rodeia e cujas vibrações nós não conseguimos ainda facilmente pôr em voz, ainda que o tecnicismo e cientismo, de certa forma, até condenado por Leonardo, quando considera que o homem está feliz da vida por conquistar o universo físico, ignorando completamente o universo ético, moral e espiritual, como nós vemos no caso claro dos Estados Unidos ou do milionário Musk, Elon Musk, que são seres completamente, ou estados completamente materialistas e destrutivos, violentíssimos, e que adquirem grande reputação por esses aparentes grandes sucessos de cientismo, mas sem qualquer relação espiritual, e que, mesmo assim, nesse cientismo, como eu dizia, há capacidades, como se revelaram, aquelas em que se conseguiu pôr num certo tipo de música os sons e as vibrações que brotam dos planetas ou do Sol e que podemos ouvir no YouTube, ainda que seja uma tentativa algo artificial, mas que se aproxima e que pode até abrir-nos a sentirmos mais a comunhão com os mundos distantes, com os grandes planetas ou estrelas e com as suas vozes subtis. Voltemos então a Santana Dionísio. Para a sua idiosincrasia especulativa, essa experiência de comunhão era tão frequente e intensa que o filósofo a considerava o primeiro dado tanto de visão científica como metafísica. A legalidade do mundo físico era para eles uma simples expressão da simpatia universal. Na leitura de A Alegria, a Dor e a Graça, como no diálogo do amor e da morte, encontrará o perscrutador atento muitos e belos passos a revelar esse fio subtil que na alma do filósofo associava a cultura científica à ansiedade, diremos nós melhor, a inspiração religiosa, mas que também pode ser visto como ansiedade, mas diremos mais aspiração, aspirarmos, como dizia esse notável mestre alemão do século XX, Bo In Ra, aspirarmos à mais alta evolução espiritual, a mais alta realização espiritual que nos é possível. Que nós afirmemos isto diariamente, alguns minutos, antes das nossas meditações ou antes de deitar, e já será uma pequena semente luminosa que
que poderá até desabrochar mais. Que na alma do filósofo associava à cultura científica a ansiedade religiosa. O leitor de boa vontade não terá dificuldade em compreender que para o autor do amor e da morte, o amor não é uma simples realidade humana, mas a mais profunda e levitante forma de substância cósmica. É a condição primeira do ser. O amor, escreveu, é a própria essência da realidade, o éter subtil em que os mundos fogam. Duas frases belíssimas, muito reais, que podem ser aprofundadas, porque ele tem outras dimensões, e mesmo nestes níveis, e que nós, por experiência, por vezes realizamos fulgurantemente, mas sabemos a partir de então que existe tal. Toca ao sino da igreja ao longe. O silêncio de Lisboa sob o Covid, ainda em férias também, mas inegavelmente que o Covid, tendo péssimos efeitos para os que morreram, para aqueles que viram as suas economias e negócios destruídos, e para todos aqueles que amam a liberdade e a convivialidade e que veem os tolos e ambiciosos dos políticos ou dos farmacêuticos ou dos grandes filantropistas desenvolverem toda uma série de medidas que vão oprimindo as pessoas, vão-as destruindo, obrigando-nos a aproveitarmos o melhor possível o mais tempo que estamos em casa, e a seriedade que pesa sobre o planeta, seja de ter sido exagerado um vírus muito menos letal do que foi feito, e portanto há que lutar muito bem contra todos os neocons, todos os neoconservadores de uma nova ordem mundial completamente opressiva, estando muito atento a que os mass media são verdadeiramente completamente brainwash, alienantes e manipulantes. Sobretudo a BBC, British Brainwashing Corporation, e a Reuters, que fornece a maior parte das agências, as nossas SICs, etc., etc., são o mesmo, comem da mesma palha que é fornecida depois aos leitores, uma palha anti-russa, anti-iraniana, anti-cubana, anti-venezuelana, anti-síria, anti-Yemen, anti-Líbano, e apenas valorizando o que os senhores Bill Gates, Rockefellers e dirigentes norte-americanos, ingleses e os lobbies israelitas ou os lobbies farmacêuticos e dos armamentos querem. Tudo isto para relembrar que devemos saber usar o melhor possível o tempo, é a hora, aqui e agora. Dois mantras da tradição portuguesa devem ser por nós volta e meia meditados no nosso coração, postos e sentidos que efeitos têm espirituais para nós, tal como aprendi há muitos anos numa aproximação iniciática a um grupo muito secreto em França. Ora, o amor é a própria essência da realidade, o éter subtil em que os mundos fogam.
ou, se quisermos, as energias que emanam do Logos solar, da divindade solar, para acrescentar algo também meu, estes dois elos e meus antecessores, pois com Santana Dionísio convivi muito, e o livro que se encontra a servir de fundo e de capa ao lado do Arcanjo de Portugal e que apela, portanto, a um mestre e ao Arcanjo de Portugal, são certamente forças que, através de Santa Helena Dionísio, chegam até nós e que, neste momento, tentam despertar-nos para uma maior ultrapassagem de todas as obscuridades que a nova ordem mundial e os seus políticos vendidos. Temos um exemplo na Austrália, onde Scott Morrison é o primeiro-ministro mais sinistro, provavelmente, do planeta, em termos de utilização e imposição das medidas mais revoltantes de opressão e de lockdown. A Austrália, podemos dizer mesmo que é o extremo, foi o extremo da sociedade inglesa, para onde se enviavam os criminosos ou outros, certamente que depois desenvolveu grandes valores. Hoje em dia é o extremo também, quase que do mundo, a outra ponta, e é lá discretamente que esse monstro deixou arder metade da Austrália e morrerem milhões de árvores e de koalas enquanto estava a passar férias, e sem gastarem um tostão em aviões, água, etc., bombeiros. Uma vergonha completa, como aliás vemos no mundo. Tanto dinheiro gasto para um míssil, ou para um bombardeiro, ou para um drone, que é depois abatido no Iraque ou na Síria dos norte-americanos, e no caso até, por vezes, fornecendo sua alta tecnologia aos civilização muito mais sábia, muito mais justa, muito mais a viver no amor, pois tiveram vários profetas, vários filósofos, profetas como Imam, Ali Hussein, e filósofos como Shoravardi, Rusbehan, Nur Ali Shah, Mullah Shadra e tantos outros, e poetas do amor, que serviam o vinho do amor, Hafiz, Sadi, mesmo Attar, tornando o Irão o país em que a religião não é tanto a islâmica, mas a religião islâmica, por um lado, com uma tendência algo de mártir sofredora, vindo do facto dos 10 primeiros imãs e únicos dos Shias terem sido todos mortos pelas forças, na altura, repressivas e violentas já do fanatismo islâmico, e depois com a violência que tem sido posta sobre eles, primeiro dos americanos, do Shah, do Iraque, e agora dos americanos e dos terroristas com que eles tentam, que apoiam nos Estados Unidos e que subsidiam. Em suma, um mundo de violência que obscurece demasiado o amor e que obriga as pessoas a terem, de facto, nas suas famílias, nas suas casas, nas suas práticas, na sua comunhão com a natureza, com as nuvens e céus de Portugal, por exemplo, uma página do Facebook onde se tenta estabelecer a comunhão com o espaço que nos rodeia. Tentamos vibrar mais em amor, no espírito e logo na justiça e na paz mundial tão necessária, nomeadamente na Terra Santa e na Palestina. Depois escreve outra frase também, transcreve Santana Dionísio: se a mais alta e funda realidade do universo não é social,
evidentemente se torna que os indivíduos são aparências transitórias e insignificantes. Aqui, Leonardo Coimbra parece que está a antever o que se passa hoje. Uma realidade de socialidade e convivialidade fabulosa que existia, que já foi atacada em meados dos anos 80, 90, com a tal bolha imobiliária que arrebentou com os bancos e que veio criar em Portugal o caso de desvendamento dos roubos dos bancos, que acabaram por ser pagos pelo nível de vida dos portugueses, que perderam muito a sua convivialidade. Quanto de nós passaram a não se deslocar de carro ou não comprar isto ou aquilo por causa do dinheiro excessivamente oneroso que é posto nas taxas da gasolina, certamente necessário para o Estado manter os seus funcionários, embora alguns pagos miseravelmente a preços exorbitantes, mas criando, de facto, depois esta nova situação em que um novo ataque à convivialidade é desferido poderosamente. Para quê? Para que as pessoas se tornem aparências transitórias e insignificantes, cada vez mais visível no à vontade com que o próprio imperialismo norte-americano ou australiano ou de outros países bate violentamente ou mata os seus próprios cidadãos que protestam, por vezes, pacificamente. Chegou ao extremo que se torna cada vez mais visível que para os regentes da nova ordem mundial, para os políticos, sobretudo, do Canadá, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Israel, da Arábia Saudita, as pessoas não contam. E mesmo os nacionais não contam. São utilizados, são explorizados, são mortos e nada disso conta, para não falar dos assassínios que acontecem a quem tenta levantar os podres, seja da pedofilia, seja dos negócios farmacêuticos ou de vacinas ou de outros, como consta que alguns são assacados à fundação dos Clinton. Mas deixemos esta zona política extremamente negativa, mas que tem que ser enfrentada e tem que ser transformada para que a humanidade saia desta opressão sinistra, da qual não vemos saída mesmo com as próximas eleições nos Estados Unidos, onde, se houvesse mudança de candidato, provavelmente poderia ser até para pior. Mas vejamos e oremos, ora e labora, e façamos connosco que o nosso mestre Boin Ra recomenda, aspira à mais alta realização espiritual possível em ti próprio, no teu silêncio, no teu espaço interior, e não te deixes apanhar em todas as fantochadas de pseudo-esoterismo e de grandes iniciações e de grandes fogos cósmicos, de grandes mundos intraterrenos, de grandes regressões e reencarnações, grandes ciclos. Tudo isso é fogo fátuo que distrai as pessoas, e o tempo é curto e as pessoas acabam por encher a sua cabeça de noções artificiais e que até diminuem a capacidade de sensibilidade espiritual. Alguns dos instrutores do nosso pseudo-esoterismo, e por vezes com muito sucesso, traem tanto na sua voz a sua total ausência de ligação espiritual, que os próprios temas que são tratados são como que destroçados, perdem a sua energia espiritual, e as pessoas que depois vão continuar nesses estudos vão se perder. É evidente que este perigo pode acontecer a todos nós, se não meditarmos bem e se não nos soubermos desprender um pouco ou mais de todo este burburinho e toda esta violência que nos rodeia. Eis aqui um trabalho importante de conseguirmos fazer.
Voltemos a Santana. O filósofo não se cansa de afirmar como lei íntima do mundo, entre traços a lei da convivência, como o nisus matricial de tudo quanto existe, como uma fonte matricial de tudo quanto existe. É o que vê no diálogo a boca, no diálogo quando Leonardo põe na boca de Célio a sua clara efígie, ou seja, o seu heterónimo, esta removedora afirmação da anímica visão astral. A gravidade é o amor maternal da Terra, a gravitação, o amor sideral do espaço. Interessante. Temos aqui um exemplo da alta espiritualidade, de ligação entre ciência e espiritualidade que Leonardo de Coimbra conseguia. Nada que se compare com os nossos cientistas de maior renome atuais, que continuam a negar a existência do espírito ou a considerarem apenas o amor como uma secreção, um aminoácido, uma oxitolina que é segregada por neurónios. Que falta da dimensão universal e espiritual. Eis uma frase muito boa para meditarmos. A gravidade é o amor maternal da Terra, a gravitação é o amor sideral do espaço. Quem conseguir sentir isto e talvez mesmo ver no seu olho espiritual ao meditar de olhos fechados, poderá ter algumas experiências valiosas que o fortalecerão na sua identificação espiritual e perene, levando mais forte ainda no seu coração não apenas as frases, mas realizações. Meditemos agora ainda um minuto que seja neste coração aberto ao amor maternal da Terra, que nos prenda à Terra e à sociabilidade, à família, aos amigos, e o amor sideral do espaço, o amor que nos torna membros de um cosmos que, se bem que fisicamente nos pareça impossível de ser sentido ou tocado ou viajar espiritualmente, nós podemos aproximar-nos mais de tais realidades e assim podemos experimentar o Logos solar ou este amor sideral que causa a gravitação, causa, no fundo, a afinidade atrativa que nos pode permitir dar um salto na gravitação, no espaço-tempo da gravitação, por comunhão de amor, nesta gravidade de gravitação que se opõe à gravidade de coisificação à Terra. Sabermos utilizar e sair da gravidade para a gravidade, para a gravitação.